Tiago Medeiros, quando você entrou na Globo, era para fazer esportes? Você entrou como estagiário, mas você foi lá para o portal primeiro? Como é que foi? Rembrandt, na realidade, eu entrei para o jornalismo por conta do esporte, assim, né? Do esporte, a modalidade esportiva do esporte, não o Esporte Clube do Recife. De certa forma, um pouco também em função do esporte, e isso também me encaminhou para minha vocação profissional. Mas quando eu entrei na Globo, em fevereiro de 2005, e aqui fica uma curiosidade... Vem aqui, vamos quebrar aqui o protocolo. Vem aqui, deixa eu te mostrar. Esse aqui é João. Não, vem aqui, meu filho, vai rapidinho. Porque ele vai fazer todo o estilo, esse né? aqui é João Renato. Tem uma arrumação. Filho de Rembrandt, herdeiro. Mais ou menos. E ele foi, quando eu sentei na cadeira lá, que antes eram baias, né? Que a gente tinha lá na redação baia. Hoje nem existe mais nesse universo, nesse ecossistema dos coworkings. Baia era um quadradinho que a gente trabalhava. Era a redação de esporte da Globo, eram 4 computadores. 2 aqui, 2 aqui. Aí eu cheguei lá no meu primeiro dia de estágio, aí era tarde e tal. Geralmente, redação de esporte à tarde está mais esvaziada, porque as equipes estão na rua, né? E Paulo Moraes falava disso. Redação tem que estar vazia, redação não pode estar cheia. Porque repórter tem que estar na rua produzindo, apurando, trabalhando. E eu cheguei, tinha perguntando lugar para sentar, e disseram, senta naquele computador ali, que é o computador Juliana Maggi, quem falou que era... foi editora, apresentadora do Globo Esporte durante alguns anos. Ela fez, senta naquele computador ali, que é o computador de Rembrandt. Eu, conheci essa figura já dos jogos que ele narrava na Globo. Aí eu lembro que quando eu sentei na cadeirinha, que escrolei o mouse com a foto que aparece. Desse cidadão aqui, recém-nascido. Do bebê. Bebezinho, João Logar. Com aquelas fotos saídas da maternidade mesmo, assim, com aquela luvinha, né? Aquela carinha de joelho. Pronto, e tá hoje aqui esse homem. Que você tá ficando velho. Estou, meu amigo. E estamos ficando todos calvos. Os velhos e os novos. Os velhos e os novos. É um futuro para todo mundo, a certeza dessa vida. É a morte e a calvície. Que mês foi esse que você Isso foi chegou? fevereiro. Eu lembro da data, Rembrandt. Foi dia 4 de fevereiro de 2005. Foi quando eu comecei na Globo. Então ele estava com 6 meses. Olha para isso. Que doideira. Isso. Foi exatamente isso. Então ele vai fazer 21 anos agora. Fez 21 anos. E aí é sinal de que você já está aí há quase 20 anos de Globo. 20 anos de Globo. Completei 20 anos agora em fevereiro, então eu entro querendo trabalhar com esporte, mas eu em nenhum momento assim eu tirei de cogitação as oportunidades que iriam me aparecer lá na Globo, porque eu sou um cara que tomei poucas decisões certas na minha vida, mas as que eu tomei foram muito acertadas, assim, e fizeram toda a diferença, assim, falando profissionalmente, para minha construção profissional. E por mais apaixonado que eu fosse, fui, sou e serei por esporte, pela comunicação esportiva, eu sabia que não. O quanto eu bebericar ali de outras fontes, isso vai me ajudar aí para que eu me torne um profissional diferenciado, enfim, vai me engrandecer, né? Vai me fazer bem. Então, naquela época na Globo, não sei se tu lembras, eu entrei como estagiário, o programa de estágio da Globo eram 6 meses só. Hoje não, hoje nem chama de estagiário, hoje é trainee, e o cara lá fica 2 anos na Globo. E lá não, eram 6 meses, e nesses 6 meses a gente passava por todas as editorias. Editorias são os jornais, né? Então era um mês no Globo Esporte, um mês no Bom Dia Pernambuco, um mês no NE1, um mês no NE2, um mês no... Esqueci mais alguém? Globo Comunidade? Não, né? Tinha não. Aí era... E tinha um mês na editoria apuração. De rede e na apuração. O que era apuração? Era um setor que a Globo tinha lá, no antigo prédio, na antiga sede lá em Ouro Preto, que parecia uma central telefônica ali, aquela central de telemarketing, que a gente ficava num aquáriozinho assim, ligando para bombeiro, para polícia, fazendo aquilo que os grupos de zap hoje fazem, né? A gente ficava ligando, perguntando, e aí, delegacia de Casa Amarela, teve alguma ocorrência? Aí o delegado ficava, não teve nada não. Aí, não, delegado, mas não teve nada ocorrendo, nenhuma ocorrência. Não, foi tranquilo aqui. Mas nem à noite teve nada não, delegado. Não, teve um triplo homicídio aqui de madrugada, não sei Só o quê. isso. Então, era apuração, era esse setor, apuração, onde a gente ficava apurando, correndo atrás das notícias para alimentar os telejornais. E a gente passava um mês em cada editoria, e eu passava um mês no Globo Esporte, esperava fazer o rodízio para voltar depois lá para o GE, né? O que acontecia? Muita gente daquela minha turma, que foi uma turma muito boa, né? Vanessa Andrade, que foi apresentadora da Globo durante muitos anos, minha amiga e irmã, era da minha turma. Luana Pavão, que está comigo lá na Globo, editora, era da turma. Tiago Martins, Fernando Fefito, que é um jornalista consagrado, trabalhando lá em São Paulo, Geisa, enfim, uma galera muito boa que trabalhou naquela turma de estagiários. Aí, às vezes, a galera queria ficar, meus colegas queriam ficar mais tempo num determinado telejornal. Aí, quando chegava na hora do rodízio, eles diziam, Tiago, quer trocar? Em vez de eu ir pro Globo Esporte, fica lá. Aí eu fui ficando. Fiquei dos 6 meses, eu acho que eu fiquei
pelo menos 3 ali no GE. E depois fui ficando, fiquei como prestador de serviço e, enfim, o resto é história, é a minha história lá que eu me orgulho muito dentro da Globo. Uma grande história, você... Aí quando foi contratado como produtor, editor, depois é que você saiu para reportagem. Eu terminei meu estágio, né? Eram 6 meses, aí em 2005, eu também sempre tive a consciência, Rembrandt, que eu precisava, quando eu tivesse uma oportunidade profissional numa empresa grande, eu tinha que estar apto para permanecer lá. E assim que eu entrei na Globo, eu já fui com aquela consciência de que, eu tenho que tirar a minha DRT, que é o registro, né, de profissional de comunicação, de jornalista. Eu disse, não, então eu tenho que aqui cumprir todos os protocolos dentro da faculdade, para quando terminar meu estágio, eu estar com a DRT na mão, porque caso apareça alguma oportunidade, eu vou estar apto. E foi o que eu fiz, e foi o que aconteceu. Quando chegou perto do final do meu estágio, a Globo estava iniciando Não, na realidade, pintou uma vaga na TV Golfinho, que a Globo tinha uma afiliada Noronha, lá né? em Fernando de Noronha. E Angélica Tasso, que hoje é a gerente de jornalismo aqui da Globo Pernambuco, ela era a editora-chefe do NE1 na época, e ela conhecia a galera lá, que é Ana Clara Marinho, né, que era a jornalista que ainda trabalha lá em Noronha. Ela disse, abri uma vaga na TV Golfinho, tal, para repórter... Tu queres ir? Eu na hora disse, quero. Mas eu não cheguei nem a me organizar para ir, porque nesse inteirinho a Globo, ela criou o projeto Educação, que dura até hoje, né? Que são aquelas aulas que a Globo faz de vestibular, tal, videoaulas, não sei o quê. Mudou bastante o perfil, mas a essência é a mesma, né? Que é ensinar através das reportagens. E a Globo pegou e criou uma equipe para fazer aquele projeto. E ela precisava de um produtor. E como eu tinha trabalhado muito tempo, trabalhado com André Trigueiro, com Marjorie Cavalcante no NE2, na produção do NE2, e como Marjorie ficou responsável pela produção do projeto Educação, ela deu meu nome para a Angélica e disse, vamos botar Tiago aqui, ele está terminando agora aí para ele se juntar à equipe. Aí eu fiquei nessa equipe. Éramos eu, Angélica, Jussielo Freitas, o editor de imagem, que hoje é coordenador lá na Globo, Soninha Zobel, que também era uma das editoras, Alex Cunha era o repórter, trabalha hoje no Rio de Janeiro, na Record, lá, ele é editor na Record, e Cezinha, Augusto César, era o cinegrafista. Então eu passei a integrar essa equipe por 6 meses, que era o período do projeto Educação. Só que aí eu fiz um contrato de prestação de serviços com a Globo de 1 ano. Aí passaram os 6 meses do projeto Educação, eu fiquei o tempo restante do meu contrato, eu fui para geral, para o jornalismo. Aí fui para o Bom Dia Pernambuco, saí servindo ali os outros telejornais, NE1, mas não o Globo Esporte. Aí só depois, ali em meados de 2006, foi que Paulo Moraes disse, tá para pintar uma vaga aí no GE, tu queres? Eu disse, claro que eu quero. Aí foi quando eu fui efetivamente contratado pela Globo, e fui trabalhar no Globo Esporte como produtor. E fui produtor do GE em 2006, 2007. Aí, em 2008, eu comecei a ter algumas experiências na reportagem, muito estimulado por Juliana, que ficava dizendo, grava um off, faz uma passagem. Passagem é aquela parte em que o repórter aparece na reportagem. Off é o texto, é a voz do repórter na reportagem, né? Aquele texto que ele escreve e a voz dele narrando aquele texto. E ela ficava me empoderando muito para isso, me incentivando muito para isso. E eu fazia ali acolá, eu sempre aproveitava muito as oportunidades que eu tinha, assim, acompanhava as equipes, né? A Globo tinha um timaço na reportagem do esporte, você lembra? André Galindo, George Guilherme, Georgia Quirilos, Sabrina Rocha, Andrei Kampf. Então, eu quando entrei na Globo, era essa galera aí que fazia o Fernando vídeo. Rocha antes, né? Fernando eu só assisti, ainda, né? não tive o prazer de trabalhar com ele. Eu conheço hoje, sou colega do filho dele, né, de Pedro, mas não tive o prazer de trabalhar com o Fernando, mas admirava muito ele. Ele é um daqueles que plantaram a sementinha para aquilo que a gente faz hoje, né? Essa linguagem assim mais leve. E então eu acompanhava muitas equipes e aprendia muito ali, vendo como o George construía a reportagem dele, como o André construía a reportagem dele, todos os processos que correspondem à reportagem, né? Que não é só aparecer, tem a decupagem, né? Tem a produção, de você estar lá gravando, de depois você vir para a redação e decupar, de você transcrever tudo aquilo que você fez. Então eu fiquei na produção. Em 2008 eu comecei a ter, 2007 ali na realidade, no final, eu comecei a ter contato com a reportagem. Aí fiquei repórter por 1 ano, não na função, né, mas atuando como repórter também, em paralelo à produção.
Neste ano também nós fechamos muito, né, o Globo Esporte ali, que Juliana tinha tido neném, estava em licença maternidade, então eu fechava o Globo Esporte ali. O Globo Esporte era um bloquinho de 8 minutos, tinha uma edição nacional e o Globo Esporte era um bloquito ali dentro da edição nacional, o Globo Esporte Pernambuco. E Rembrandt apresentava e eu fechava o GE. Eu sempre recebo muito cortes na internet, eu sou marcado às vezes. As pessoas não sabem, mas eu acabo ali na marcação, por exemplo, de edições icônicas do Globo Esporte Pernambuco. Um exemplo é a edição do Globo Esporte depois da conquista do esporte na Copa do Brasil. Sim, e eu me orgulho muito que eu fechei aquele jornal. Você apresentou e eu fui o fechador daquele jornal. Fechar é escrever as cabeças, os textos que o apresentador o responsável pelo jornal. A edição e tal. E depois da reportagem, eu trabalhei anos na edição. Eu fiquei 2009, 2010, 2011, aí 2012 eu vou para o site, faço junto com o Chico Feitosa, que ajuda na implantação do Globo Esporte Pernambuco, do site, né? Quando o Globo Esporte ele se emancipa e vira um programa único mesmo, aqui só sobre Pernambuco. Eu vou para o site, e aí no fim de 2012 é que eu volto para a reportagem, e da reportagem, desde 2018, que eu estou apresentador do Globo Esporte. Me orgulho muito, assim, de ter passado por todas as funções dentro da editoria de esporte da Globo, assim. Isso me ajudou muito, assim, para fazer o profissional que eu sou hoje.